Fala galera, esse vídeo aqui é para comentar o que eu acho da live que ocorreu entre o Antônio Miranda e o Adairte, tá? Mas antes de fazer o comentário técnico, né, ou seja, objeções ao argumento, eu quero primeiro falar o que eu penso do Adairte, porque do Antônio todo mundo sabe que eu penso, e apontar um problema de desvio de caráter muito forte do Antônio Miranda, tá? Eu não conheço o Adairtes, né, o suficiente para tentar falar, né, sobre a moral dele, alguma coisa do gênero, então eu vou me poupar disso. Mas assim, como eu conheci o Adairtes, tá? O Adairtes surgiu ano passado, numa época que assim, os debates, né, no Facebook já tinham se consolidado há quase 3 ou 4 anos. Então, por exemplo, o pessoal da CPL já era muito conhecido, eu e o pessoal da Campus Acadêmico já éramos muito conhecidos, o pessoal da Neoiluminismo era muito conhecida, alguns ateus como o Gabriel Brasileiro, né, o Técio e outros aí já eram, tinham o público já tinha certo conhecimento deles, mas até onde eu lembro, assim, ninguém conhecia Adairte. E aí esse Adairte me adicionou no Facebook, falando que era cristão, elogiando alguns textos meus e tudo mais, e eu aceitei. Só que desde que eu aceitei ele, tinha alguma coisa muito suspeita. Porque apesar dele dizer que era cristão, o Facebook dele, em todos os tópicos dele, tinha participação de uma confraria ateísta que desde sempre agiu em ataque contra todo tipo de teísta, né? Então o Adairte sempre foi muito amigo ali do Técio, muito amigo do Gabriel Brasileiro, batia papo ali com o David, etc. Toda essa galera ateísta que vive fazendo empulhação contra a gente estava ali confraternizando com o Adairte. Eu achava aquilo muito esquisito. E quando eu fazia algum tópico no meu Facebook sobre Kant, sobre tomismo, sobre Descartes ou sobre qualquer outra coisa, o Adairte marcava uma penca de gente, né? Ele chegava do nada no meu post e marcava tipo 12, 15 pessoas, todos ateístas, que marcavam o meu Facebook e começavam a fazer uma perseguição sistêmica. Então, assim, o Adairte me causou uma certa dor de cabeça, porque por quase 3 ou 4 meses o meu Facebook foi sistematicamente atacado, né, por gente que até então nem me conhecia e passou a me conhecer porque o Adairte ficava marcando todos esses ateus no meu Facebook. E aí, é claro, ele vinha em inbox e falava, não, que olha só, é porque eu quero ver o debate, eu quero ver como você argumenta, eu quero aprender com os dois lados. Mas ele vinha com esse papinho, mas era sempre tudo muito esquisito, né? Então, é claro, pode ser impressão minha, pode não ser nada demais, de repente ele é só um cara que gosta de colocar os dois para brigarem, né? Mas me causou dor de cabeça e eu preferi não confiar, entendeu? Então, assim, eu bloqueei tal. Adairte, se você tá vendo esse vídeo, não é nada pessoal. Eu não posso julgar você, porque eu não conheço você pessoalmente. Mas você tem muitos amigos que são pessoas que eu não confio em hipótese nenhuma, né? Pessoas que já me causaram muito transtorno. Você, direto ou indiretamente, tendo sido proposital ou não, me causou transtorno. E o debate com a maior parte dessa galera aí que você fica marcando no meu Facebook é um debate quase sempre improdutivo, porque a gente sabe que, né, você, como estuda filosofia, mais do que esse pessoal, né, quer dizer, tenho eu esperança que sim, você sabe que alguns debates eles partem de pressupostos antinômicos, né, são antinomias da razão. Então são debates que você escolhe partir de um pressuposto ou não. Ambos os pressupostos são, dentro de si mesmos, em sua própria cosmogonia, racionalmente justificável, embora sejam igualmente infalciáveis. Então são debates insolucionáveis, né? Não adianta a gente ficar um ano inteiro debatendo as mesmas coisas, que na verdade quem entende filosofia profundamente sabe que tem debates que são insolucionáveis. Então acaba sendo perda de tempo, perda de paciência, estresse à toa.
E como você marcava essa gente sistematicamente, que causavam debates que são completamente improdutivos, tá? Eu tive que bloquear você com todas essas outras pessoas, tá bom? Mas, assim, não é uma crítica a respeito da moral de sua pessoa, nem nada do gênero, tá? Só fica aí o aviso, você tá bloqueado por causa dessa questão de que eu não sei se eu posso confiar em você, não sei qual é o seu objetivo com isso. Você, inclusive, falava que era cristão, aí agora você diz que é agnóstico, e a sua comunhão com esse tipo de gente aumentou muito, né? E assim, eu tinha até certa consideração por você. Eu confesso que em filosofia do tempo, né, nessa questão de filosofia analítica ou discussões acerca do tempo, se você tem argumentos interessantes, então eu tinha certo reconhecimento. Eu falava, pô, tem ali o Adair, se eu quiser falar de filosofia do tempo e tal, ele é o cara, beleza. Mas a partir do momento que eu vi você curtindo e elogiando textos ou vídeos do Antônio Miranda, né, ou do Técio, ou Gabriel Brasileiro, etc., que são textos assim risíveis, né? São textos que é impossível alguém que tenha o mínimo de embasamento filosófico olhar e conseguir extrair qualquer tipo de elogio daquilo. Aí começa a ficar suspeito e eu falo, cara, ou o Adairtes é cínico, né, ou ele não tem o conhecimento filosófico suficiente que eu julgava que tinha, né, a ponto de não conseguir ter um critério, juízo de decente para dizer o que é um texto bom e um texto ruim. Né? Então, assim, qualquer tipo de consideração que eu tinha, né, por enquanto, até que se prove o contrário, morreu, tá? Então eu te bloqueei, só para que você fique ciente. Sobre o Antônio Miranda, veja só que coisa curiosa. Agora, os desvios de caráter evidentes do Antônio Miranda. O Antônio Miranda fez esse vídeo com a Adairtes, de uma forma muito cínica. Veja, o Adairtes começa, ele pergunta, Adairtes, o que a gente vai encontrar no seu canal? E o Adairtes fala, vocês vão encontrar discussões filosóficas, eu estudo muito filosofia, né, eu sou agnóstico, tento não fazer proselitismo e tal, filosofia é importante para a gente entender o fundamento, né, desses debates de teologia e tudo mais, e o Antônio Miranda fica batendo palma, tipo, é isso aí, gente, tá vendo e tudo mais. Só que, ô Antônio Miranda, eu queria saber onde estava essa sua suposta valorização da filosofia quando você debateu comigo ou com todos os outros que conhecem tanto quanto filosofia, quanto supostamente conhece o Adairtes. Em vários de nossos debates, você falou que filosofia é empulhação, né, que filosofia não é prático, que você quer uma prova epistêmica, que você é cientificista, que você só lida para a ciência, né? Não quer dizer, você desvalorizou descaradamente filosofia o quanto pôde, e aí quando surge um agnóstico, que o juízo filosófico dele, por um acaso, coaduna com o seu, em parte, aí filosofia vira algo, né, que os seus inscritos devem ser incentivados a estudar. Então quer dizer, quando a filosofia está ao seu favor é bom, quando a filosofia está contra, aí não serve para nada, né? Então nós vemos aí esse desvio de caráter explícito. Segundo, ele só fez esse convite ao Adairtes, ele está confraternizando com o Adairtes, porque o Adairtes está numa posição contra-tomista. Só que eu mesmo não sou tomista, entendeu? Eu não sou tomista, algumas vias de Tomás de Aquino eu não concordo. A questão aqui, o Antônio Miranda e o Vinícius César e essa galera aí, cresceu fazendo uns vídeos, né, de ataque ao tomismo que são ridículos, né? Eles demonstram completo desconhecimento em filosofia, completo desconhecimento em Tomás de Aquino, como o próprio David Ribeiro, que assim, eu também não, eu vou tentar evitar fazer muito elogio e tudo mais, para não crescer aquela coisa toda. A gente ainda está resolvendo os nossos problemas. É claro que a gente não é amigo, provavelmente nunca vai ser, mas no momento que ele pediu desculpa para mim, claro que se forem desculpas sinceras, eu desculpo. Se não forem, eu não desculpo, mas eu não tenho como saber. Né? Então, como você não tem como eu não sou Deus, eu não sei o que se passa dentro do coração dele, não sei se a desculpa dele é sincera ou não,
até que se prove o contrário, é sincero e eu desculpo. Então, enquanto a gente está resolvendo esses nossos problemas, eu tenho que fazer algumas considerações a ele, que ele, pelo menos, né, tem uma autocrítica, e ele criticou vídeos do Vinícius César e do Antônio Miranda, onde ele assume que a massa desses ateus militantes é completamente ignorante em filosofia, e faz um desserviço muito grande, né? Então até o David Ribeiro concorda com isso. Então, ou seja, quando eu critiquei Vinícius César e Antônio Miranda, né, não é porque eu estava querendo fervorosamente defender o tomismo, não. Mas porque eu estava dizendo o que é tomismo e o que não é. E qual crítica deles faz sentido e qual crítica não faz. Certo? Então foi nisso que eu critiquei. Só que aí, como eu critiquei o Antônio Miranda, então para ele a filosofia não serve, a minha filosofia não serve, o meu canal é uma merda e etc. Muito embora o meu canal não tenha 1/3 de vídeos apologéticos. A maior parte dos meus vídeos são sobre teoria do conhecimento, teoria do Estado, teoria econômica, né, críticas ao liberalismo e etc. Pouquíssimo tempo do meu canal é dedicado à apologética, mas o meu canal não presta e filosofia é inútil, né, porque a minha filosofia foi contra as críticas dele ao Tomás de Aquino. Mas, né, quando aparece um agnóstico que também tem críticas a Tomás de Aquino, aí filosofia presta, aí o canal dele tem que ser divulgado, ainda que também não seja um canal ateísta, e por aí vai. Então, assim, né, a gente vê que a desonestidade é muito grande. Então, enfim, fazendo esse levantamento, agora vamos ao argumento do Adairtes. Não vou entrar no mérito. O Adairtes, são 2 horas de vídeo, eu não vi o vídeo todo, até porque chega um ponto que começam os argumentos do Adairtes, que eu não tenho objeção, como eu falei, eu também não sou tomista, mas das 2 partes da argumentação dele, depois, é claro, eu vou ver o vídeo todo, mas enfim, ele tem o primeiro argumento contra o princípio da causalidade, é esse que eu vou objetar, e depois ele tem um segundo argumento, que é de filosofia do tempo, é uma parte da filosofia analítica que eu não estudo, tá? Eu não tive interesse ainda, não tive tempo para estudar, então eu não posso objetar isso. E aparentemente parece ser razoável. Então, para que fique explícito, tá? Eu não estou falando que todo o argumento aí do Adairtes nesse vídeo inteiro de 2 horas é ruim. Mas, ao que diz respeito à causalidade, né? Então, qual que é o argumento do Adairtes? Adairtes, ele vai dizer que os tomistas estão errados por pressupor que Deus criou um universo, ou que o universo precisaria, pelo princípio de causalidade de Deus, o criar, porque não se pode pressupor que não havia nada antes do universo e que Deus criou diretamente o universo. E ele vai argumentar que ninguém sabe se tinha algo antes do universo ou não, então que a gente tem que levar em consideração a possibilidade de antes do universo ter tido alguma outra coisa. Então, por exemplo, porque Deus precisaria ainda de alguma matéria para dessa matéria dar forma ao universo. E ele fala que isso aí destrói a ideia de causalidade do tomismo. Mas isso é um absurdo. Olha, Daírt, para o princípio de causalidade é completamente redundante se Deus criou diretamente o universo ou se Deus criou alguma coisa e que dessa coisa ele moldou e deu forma ao universo, ou ainda que essa coisa tenha, né, se desenvolvido sozinha ao universo. Por exemplo, Leibniz e outros racionalistas que vão ter argumentos ali sobre a monadologia, né, o que criam aí as teses do design inteligente, a ideia é que Deus pode ter criado alguma coisa, né, num design inteligente, para ter permitido aquela coisa, a partir de sua criação, alcançar a sua causa final pelo seu próprio desenvolvimento. Então, por exemplo, é óbvio, né, que não necessariamente o universo surgiu exatamente como era, com todas as estrelas e os planetas onde estavam, né, e talvez nem com matéria. A gente pode argumentar que Deus criou a partícula elementar, né, do universo quântico, o que ele criou, a sopa energética primordial quântica de partículas virtuais, e que
a partir deste pressuposto que existe uma sopa quântica de partículas virtuais por EMC ao quadrado, ou qualquer justificativa aí da física de que energia vira massa, né, ou por princípio de incerteza, entre outros princípios da física, dessa energia que existia no vácuo quântico, surge a matéria, e essa matéria, ou surge a singularidade, né, ou qualquer outra argumentação que justifique da sopa quântica ter surgido um universo diretamente ou fruto de desenvolvimentos sistemáticos de eventos casuais que tenham feito o universo ser como seja. Enfim, nada disso refuta a causalidade. É como dizer que não existe referência à causalidade entre um carpinteiro e uma cadeira, porque ele não criou diretamente a cadeira. Antes ele precisou pegar madeira e esculpir a cadeira na madeira. Então não há causalidade. Ora, tanto faz se Deus estalou o dedo e fez o universo, ou se Deus estalou o dedo e fez ali energia virtual, né, com a potencialidade de virar matéria, ou com a potencialidade de acontecer uma singularidade e, consequentemente, o universo. Então, a sua objeção de que a gente não poderia pressupor que não existia nada antes do universo é completamente redundante, né? E ainda que ou qualquer outro argumento, como por exemplo, não se pode pressupor que foi Deus que criou o universo, outra coisa antes do universo pode ter criado o universo, sim, mas qualquer coisa que possa predicar, né, ou seja, que tenha sido causa do universo, se esta coisa for, certo, de existência fenomênica, ou seja, qualquer coisa, né, que se pressuponha dentro do mundo do fenômeno, ela está dentro das leis da física. Então, qualquer coisa que possa ter predicado o universo precisará ter sido predicada por outra coisa, entendeu? Então, qualquer entidade aí fenomenológica, né, ou seja, do mundo fenomênico, que tenha sido causa do universo e que não seja Deus, precisará ter sido predicada por outra coisa, e essa outra coisa precisará ter sido predicada por outra coisa, e você cairia né, numa tentativa retroativa infinita, certo? E não tem muita razão para que a gente acredite que existe um movimento retroativo infinito de causas e efeitos. Então a única forma da gente conseguir solucionar a aporia, né, do movimento retroativo infinito é a gente pressupor que alguma coisa que não precisa de causa ter criado o início de tudo. Certo? E é justamente, tipo assim, como se dá por definição que algo causador e que, porém, não precisa de causa, deve ser, por definição, alguma coisa que não é restrita ao fenômeno, então, por necessidade, essa coisa é metafísica. É simples assim. E aqui tanto faz também se você tem, por exemplo, você pode ser um panteísta e acreditar que não, que a própria energia é Deus, a própria energia, né, se você tentar argumentar que não, a própria energia é incriada, a energia é eterna, e da energia que se surgiu tudo, se você define a energia como algo incriado e causadora de tudo, então a forma como a gente dá a Deus por definição, você estaria simplesmente dizendo que a energia ocupa o papel de Deus. E aí, quando a energia ocupa o papel de Deus, você não está refutando metafísica, certo? E você não está provando ateísmo. Você estaria simplesmente justificando panteísmo e não teísmo. Então, tanto faz se você for um personalista, né, um teísta que acredita numa entidade com as próprias vontades, né, de forma personalizada, que cria as coisas, ou se existe um panteísmo, algo que sempre foi eterno e que hoje está imanente à matéria. De uma forma ou outra, não é ateísmo. Essa é a questão, entendeu? Então, por exemplo, eu
eu tenho objeção com o ateísmo, eu tenho objeção com esses caras, né, que sistematicamente tentam negar a metafísica. O meu problema é com a negação da metafísica. Essa é a questão. Agora, se a pessoa, né, é agnóstica, é panteísta, é deísta ou qualquer outro sistema que pressupõe a mínima necessidade de metafísica como linguagem, entendeu? Para conseguir solucionar aporias do naturalismo vulgar, então eu não tô nem aí. Essa é a questão. O Adairtes mesmo não é ateísta, ele é agnóstico. Então essa é a questão, Adairtes. A sua objeção, ela acaba sendo redundante para o princípio de causalidade, né? E a sua objeção, de forma alguma, vai conseguir justificar, por exemplo, o naturalismo vulgar do Antônio Miranda, Vinícius César e etc. Então esse aqui é o meu único ponto, tá? A sua objeção não refuta causalidade. Tanto faz se Deus criou qualquer outra coisa e dessa coisa surge o universo, ou se Deus criou diretamente o universo. Nada disso refuta a causalidade. É uma objeção redundante, né? Tanto faz se eu crio a cadeira ou se eu crio a partícula elementar e aí eu arranjo a partícula elementar de forma que faça o átomo da madeira, e aí eu arranjo os átomos da madeira de forma que eu crio, né, uma massa específica em madeira, e então eu moldo essa madeira de forma que ela vire uma cadeira. Né? Em todos esses eventos a causalidade está pressuposta. Então, não há refutação. Tá bom? Simples assim. Outra coisa, eu vou fazer outro vídeo, né, depois eu vi você, Gabriel Brasileiro e tudo mais, nas últimas 2 semanas vocês estão tentando criar uma justificação para uma linha de MRU, que é Movimento Retilíneo Uniforme, como se Movimento Retilíneo Uniforme refutasse causalidade, porque vocês estão confundindo a palavra movimento, certo? Movimento não é estar se movendo no espaço. Movimento é você fazer algo sair da potência para o ato, certo? Movimento retilíneo uniforme, que também é chamado de movimento inercial, né, é um corpo que está em um movimento sem ganhar aceleração, ou seja, ele tem velocidade constante. Só que para esse corpo estar em velocidade constante, ele teve que ser atirado, né? Se eu tenho uma bola e ela está parada, ela está inerte, entendeu? Ela tem potência para se mover, mas ela só vai se mover se uma causa externa, no caso eu, pegar e atirar ela. A partir do momento que eu pegar e atirar nela, o que eu estou fazendo, né? Por lei de conservação de energia, eu estou aplicando energia nela. E uma vez que a energia se conserva, uma vez atirada com energia cinética, ela vai permanecer com a exata mesma energia cinética, contanto que outra causa exterior não retire essa energia. Então, se eu atiro essa bola no espaço, ou seja, pressupondo que essa energia cinética não vai se transformar em ruído, né? Não vai ser perdida em calor por causa de atrito com ar, né? E nem vai ser puxada para baixo por causa de gravidade, então se eu atiro essa bola no espaço, ela vai entrar em MRU. Mas esse MRU é inercial, então agora o MRU tornou-se a nova inércia. E agora ela, em MRU, ela tem potência para ganhar ou perder velocidade. E ela só vai ganhar ou perder velocidade se outra causa externa tirar energia cinética dela ou dar mais energia. Entendeu? Então, quer dizer, a gente observa a questão da potência e ato, da causalidade, por exemplo, no EMR e o V, no movimento retilíneo uniformemente variado. Se uma bola estivesse sozinha ganhando velocidade, né? Ou seja, se uma bola ela pudesse se autoacelerar, aí sim isso refutaria causalidade, porque ela seria o próprio motor, porque ela está gerando a própria energia para poder se acelerar. Mas nós vemos que isso é impossível, né? Não existe nada que consiga se dar autoaceleração. Então, alguma coisa estar em velocidade constante permanente é estar em inércia.
Por isso é movimento inercial. Isso não refuta a causalidade. E a impossibilidade, né, de algo se dar aceleração e para um movimento e para um objeto em MRU, né, ganhar velocidade, ou seja, ser acelerado, precisar de causa exterior, isso prova novamente a causalidade. Então, essa ideia de vocês de tentar usar MRU para refutar física foi a coisa mais para refutar a causalidade foi a coisa mais absurda que eu vi na vida, né? Pior ainda, e eu acho incrível que Gabriel Brasileiro e essa galera começou do nada com essa ideia, tipo, caraca, a gente teve a sacada genial que MRU refuta a causalidade. A impressão que eu tenho é que esse pessoal nunca estudou física, né? Conheceu a MRU agora e achou aquilo ali tão novo a ponto deles quererem explorar aquilo para os seus interesses de apologética ateísta ou antitomista, né? Seja de qualquer tipo de pensamento agnóstico, sendo que não tem nada de novo assim em MRU. Eu sou engenheiro, certo? Eu estudei MRU, MRUV, isso é cinemática básica que as pessoas aprendem antes ainda do ensino médio. Eu acredito que no fundamental já existe a cinemática básica, e inclusive cinemática básica nunca participou de nenhum movimento de cisão entre física moderna e física clássica, certo? Se você pegar lá tanto que, por exemplo, conservação de energia, essas teses de Lavoisier e etc., foram desenvolvidos por pessoas que eram católicas, entendeu? Lavoisier, por exemplo, ele era um monge católico, né? Vários desses físicos que desenvolveram cinemática eram teístas católicos. Descartes, né, que no discurso do método ele desenvolve o plano cartesiano e a ideia de composição de vetores, todos eles eram teístas. Entende, meu querido? Em 2000 anos de desenvolvimento de física, certo? Que é derivada da física aristotélica, nunca se observou nenhuma possibilidade de decomposição vetorial ou de cinemática refutar princípio de causalidade. Conservação de energia é princípio de causalidade. Entendeu? A conservação de energia deriva diretamente do princípio de causalidade, né? É só o desenvolvimento do método aristotélico. Aí aparece, de repente, um grupo aí de ateístas de 25 anos de idade, né, que, pelo jeito, não só não estuda física, como não estuda filosofia, e quer tentar fazer um investimento em tentar refutar causalidade com cinemática. Por favor, né? É uma piada. E eu não tô falando isso porque eu sou apaixonado por tomismo, não, mas é porque é burrice. Tem várias outras formas. Quer ver? Por exemplo, por mais que o Antônio Miranda tenha falado muita besteira, alguns pontos são interessantes, tá? Então, por exemplo, se vocês querem tentar refutar as vias tomistas, um caminho que vocês estavam tomando, que estava começando a ficar interessante, é justamente na ideia de que a física quântica demonstra que você não consegue retirar toda a energia de um corpo. Tá? Por mais que você tente esfriar um corpo, você nunca vai conseguir colocar ele em zero absoluto. Então, por enquanto, ou seja, há a suspeita, né, de que partículas elementares possam ser o próprio motor. Certo? Que a impossibilidade de você tirar toda a energia de uma partícula elementar significa que há uma unidade elementar de energia que ela, né, que ela fique se gerando, né? Ou seja, que ela seja um automotor. Isso é uma objeção interessante ao tomismo, entendeu? Então esse aí era um caminho que vocês estavam trilhando bem. Outro caminho interessante é o que alguns kantianos usam, né, com o problema da fenomenologia, de que nós não podemos conhecer o ser em si, ou seja, um númeno, né, ou que em linguagem aristotélica seria a causa formal, né, porque isso não é experienciável, isso não se manifesta no tempo e espaço. Então isso os nossos sentidos não têm como captar isso, então isso é incognoscível. E o problema que isso traz para o tomismo é qual? Porque uma vez que o pensamento aristotélico tomista
ele é indutivo, né? Ou seja, ele parte do pressuposto que você conhece a metafísica pela física, que você conhece Deus pelas suas causas. Por quê? Certo? Porque eles acreditam que das 4 causas, certo? A causa eficiente é o quê? É aquilo que criou o objeto. Então eles acreditam que em toda substância há intrínseca a ela parte de sua causa eficiente. Então, como Deus é a causa eficiente, né, de todo o mundo natural, então em todo ente, em toda substância do mundo natural, há Deus, né, há alguma coisa em Deus manifesta em causa eficiente. Então, pela observação, pela experiência, pela experiência sensível, você consegue fazer juízos a respeito das 4 causas, e aí você tem um meio intermediário, né, que é o meio que eles chamam de... Meu Deus, esqueci agora. De analogia, e por analogia você chega a Deus de uma forma racional. Então começa na experiência, né, que em linguagem kantiana é o juízo sintético posteriori. Então, pelo juízo sintético posteriori, você infere, né? Você pega inferências, e a partir do momento que você tem conhecimentos previamente inferidos, você pode fazer juízo sintético a priori impuros, que seriam as formas de analogia para você conseguir deduzir as coisas metafísicas, né? Então, essa é a ideia do argumento aristotélico tomismo. Na 4ª via, por exemplo, né, que é a via dos graus de perfeição de Deus, para você supor que Deus tem os transcendentais em máxima grandeza, como amor, beleza, né, verdade, etc., você precisa pressupor, primeiro, que o homem sabe o que é um transcendental. Você precisa pressupor que o homem, pela experiência sensível, conhece a beleza, conhece a verdade, né? E todas essas coisas. Só que, se essas coisas são metafísicas, né? Se a ideia de verdade, se a ideia de beleza, né? Se a ideia de bom, de belo e etc., que são os transcendentais, né? Ou seja, a verdade, o bom e o belo, se os transcendentais são metafísicos, então essas coisas que são numênicas não se apresentam aos nossos sentidos, né? Então, como nós poderíamos sequer saber o que são transcendentais para poder justificar a 4ª via de que a gente alcança que Deus tem todos esses transcendentais? Então, por exemplo, eu como sou intuicionista, eu como prefiro Santo Agostinho do que Santo Tomás de Aquino, eu mesmo tenho muitos problemas em conseguir aceitar a 4ª via de Santo Tomás de Aquino, certo? Esse é o meu ponto. Então, esse ponto kantiano é um ponto interessante, certo? Aquele ponto que eu falei de você não conseguir retirar toda a energia de um objeto, né, o que pode pressupor, né, o que pode indicar que existem partículas elementares, né, que são o próprio motor, causa aporias à física clássica. Esse é um bom caminho. Tá vendo como eu não sou desonesto? Há caminhos. Mas os caminhos que vocês estão tentando não são caminhos bons. São, me desculpe a palavra, uma completa burrice. E a resposta que eu dei ao Antônio Miranda nessa questão de você não conseguir esfriar um corpo é que isso ainda está em debate, tá bom? Não se sabe se é de fato impossível tirar toda a energia de um corpo, ou se isso acontece por problemas de praxe. Por quê? Para você retirar a energia de um corpo, você precisa interagir com o corpo. E no momento que você interage com o corpo, você troca a energia com ele, né? Como é que você tira calor de um objeto, né? Existe lá um laser, existe uma máquina, né, que você dispara átomos, eu não sei exatamente a explicação, mas enfim, você interage atomicamente com o objeto para tirar energia dele em forma de calor, então ele vai esfriando. Mas o próprio processo
né, de estar esfriando o objeto implica numa necessidade de interagir com ele. E estar interagindo com o objeto é estar trocando energia com ele. Então talvez você não consiga tirar toda a energia de um corpo, porque o próprio processo para tirar energia de um corpo necessita ter que interagir com ele e necessariamente dar a ele alguma unidade fundamental de energia. Certo? Então é um argumento que caminha a um passo bom, mas que ainda é infalciável, sabe? Vocês não podem usar isso como uma cartada que prova o ateísmo, certo? Essa é a questão. O princípio de incerteza de Heisenberg, como eu falei, trata justamente disso. Quando Heisenberg diz que é impossível saber a velocidade e a posição ao mesmo tempo de uma partícula, né? O que ele está querendo dizer com isso? Ele não está falando que... Ele não está defendendo uma ontologia relativista nem nada do gênero. A questão é que justamente para você saber a posição ou velocidade de uma partícula, você precisa de uma máquina, você precisa de uma instrumentabilidade científica a tal de interagir com o objeto. Mas no momento que você interage com ele para fazer medição, certo? Você aplica a causa nele. Então, se eu tento medir a velocidade dele, eu, sem querer, faço ele mudar de posição. E se eu tento descobrir em que posição ele está, eu o acelero e no instante exato que a máquina diz qual era a posição dele, né, e a velocidade naquele momento, naquele instante infinitesimal de tempo, ele já não tem mais aquela velocidade e nem tem mais aquela posição. Então percebe, não é uma questão ontológica, certo? O princípio de incerteza não é uma questão de relativização ontológica, não é uma nova abordagem ontológica, é uma questão de praxe, né, de instrumentabilidade científica, é uma limitação que o instrumento científico tem. Então é basicamente isso, tá bom? Espero que tenha entendido. E é isso, galera. Paz de Cristo.